reparem uma coisa, nós falamos do Hércules. Quem é que não se lembra aqui da tempestade de 96? Foi arrasadora, destruiu tudo que era São João. Foi uma destruição total, desde a ponta de Espechel até à cova de vapor. Criou-se, por exemplo, em zonas que não foram agora afetadas, como por exemplo aqui as praias a sul, tinham arribas na duna de 5, 6 e 7 metros. Foi arrasadora. 96, talvez os pescadores... Eu lembro que 70 e tal, ter havido uma que inundou a fábrica da pólvora e aquela... Pronto. 70 e tal estava a nascer. 60 estavam a nascer também. Eu lembro de 79. Ou seja, esta discussão, é assim, eu conforme disse, sou engenheiro, sou muito novo realmente, mas esta discussão não é nova e com certeza que se passa sempre que há um período de episódio de tempestades. O que foi anormal este ano foi a quantidade de eventos que houve pós o grande evento, não é, que chamámos Hércules, a continuidade, não é? Portanto, conforme disse, e fomos para o campo muitas vezes, eu vinha ter sempre consigo, neste período de crise, tem maré vazia, não é? A água estar tão acima, com ter tão destrutiva, é raro, isso é novo, temos que prestar atenção a isso, não é? As baixas margens, quando há marés grandes, as baixas margens como sendo muito... Pronto, isso realmente é novo. Agora, tempestades grandes sempre existiram. Não tem que estar chupado. Isso aconteceu porque uma ilusão maior, exemplo, à muralha, andou muito mais, e ficou lá mais forte. E nós, não é por acaso que São João não sofreu tanto nestas tempestades e mais para sul, né, nomeadamente estas praias aqui sofreram. Exatamente. Deixa-me só introduzir aqui uma coisinha que eu tenho que vir e volta, tenho que ir para o mar. Temos que fechar, isto é muito interessante, não é? Ele vai buscar às 3 da manhã, por isso já está fora. Eu só queria introduzir aqui o outro lado. Quando eu falei no fecho da Belada, seja artificialmente, seja como obra de Estado, eu fui dentro do texto diariamente durante 15 anos. Na apanha de armas do ilegal, mas eu estudei para mim o futuro do Tejo. O que acontece? A mesma, no bico da areia, ali na zona da Trafaria, acabou, não fazia porque ela extinguiu-se. Acabou porque a areia da costa entrou toda dentro do rio. Isso era uma questão que eu trazia aqui. Então o que é que aconteceu? É por isso é que eu não queria interromper o tem toda a razão. Exatamente. A areia foi para norte. A areia vai para o norte. O que é que acontece é assim, ela foi para o norte, mas com a maré vazar, ela não volta para a costa outra vez. Perde-se pelo fundão. Perde-se outra vez. E o que é que acontece? Não é reposta. O fecho da Belada, como este rapaz também estava a dizer, será bom ou será mau? Eu não sei, mas pelo que eu tenho na cabeça, quando havia a proa, por isso é que eu falei no fecho da Belada, travava a entrada da areia para dentro do rio. E o que acontece na areia que sai do rio, é o que o Ministro estava a falar na cabeça do Papa. A gente tem tido muito graves problemas na entrada e na saída da barra. Este ano, no mês de janeiro, trabalhei 12 dias para não conseguir sair da barra, porque a barra norte, o cachopo norte, os cachopos sul, que a gente chama o baixo sul, fecham um do outro. A arrebentação de um lado e a arrebentação do outro e fecha o canal. Isso é que só entra navios grandes, grande porte, e nós os barcos pequeninos não conseguimos entrar. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa, o debate foi excelente, a troca de ideias foi muito boa. O senhor não se vai embora só para dizer uma coisa que eu só não vou desviar o assunto, mas em relação aos tsunamis, para ficarem descansados, até porque eu só confirmei agora ali com o colega que está ali atrás. Há um município, por exemplo, que já tem um sistema de alerta, que é o de Setúbal. Inclusive tem uns alto-falantezinhos na praia, porque conseguiu criar um sistema que, caso exista este problema do tsunami, que avisa as populações já com avisos sonoros. Portanto, eu só estava a confirmar, ele acabou de confirmar isso, e é verdade. E Setúbal já incorporou no seu plano de ordenamento esta questão do risco de tsunami, inclusive na Baixa de Setúbal já se sabe se existiu um tsunami até que a área que inundou. Não é caso único, porque Almada, muito recentemente, no plano pormenor da Fontateira, também já incorporou limites de risco máximo, no caso, não digo de um tsunami, mas de eventos extremos. Portanto, também é inovador. Em termos nacionais, não conheço nenhum município que incorpore estas áreas de risco, que, enfim, que agora até são obrigatórias pela Reserva Ecológica Nacional. Mas, enfim, ser obrigatórios. E fazer, vai. Desculpe me interromper. Quando é que foi o último tsunami? Na costa? Na costa? 1755. 1755. Sobre a mas podem acontecer.
Quem está quase a Pode acontecer daqui a um segundo. Temos que estar precavidos. Mas quem estuda o tema diz que já devia ter acontecido, que já estamos a entrar na data. Enfim, são fenómenos, mas só para dizer que apesar de tudo há pessoas e há princípios que levam isto a sério e fazem bem. E acho que fazem bem, não é? Pronto. Aí é que hierarquizar realmente as prioridades. Bom, então, só para dar esta nota, não é? Para continuar. Para ver uma coisa. Eu concordo alguma parte ali que o engenheiro disse. Obviamente, as correntes na costa têm uma dinâmica de sul-norte de 28%, digamos assim. Sempre assunto dos estuários. E que há um cabo, não é? Quero lançar aqui mais dois dados, que é o seguinte. Falámos aqui do micropátio, do Caminho do Norte, enfim, do assoreamento da barra, e por aí fora. Esse é um dos problemas que vamos ter que acelerar. Uma das coisas que vão ter que ser aceleradas, porque neste momento, e isto está monitorizado pela Universidade de Lisboa, que tem trabalhado com a APA, já tem feito a monitorização com a APA, neste momento apenas existe 250 mil metros cúbicos para ser retirados no canal. O que tem acontecido e a reposição que tem sido feita na costa, efetivamente tem sido com areia retirada do canal. Esta reposição, se acontecer, 1 milhão de metros cúbicos, que eu espero que sim, irá ser retirada de outro local qualquer, mas não do canal. Ou seja, vai criar aqui uma dinâmica totalmente diferente daquilo que nós estamos habituados a assistir. Ou seja, as outras duas reposições foram retiradas do espaço canal. O mar, alguma da areia, levou de novo para o espaço canal. Claro. Recuperou ali, Discordo. O que é que ok. Vou para lá. Tem lá mais de 1 milhão, garanto. Ok, vou botar a preço do que lá na mar, se sabe. Olha, o que é que vai acontecer? E daí também o custo de ser mais elevado. Porque se fosse retirada a areia do espaço canal, o custo seria cerca de 4 milhões 750 mil euros, qualquer coisa assim do género. Como vai ter que ser retirado de outro local, a indicar pela APL, enfim, vai custar os 6 milhões. Agora, nós vamos, se haver enchimento de areia, vamos com certeza, o Zé Carlos sabe isso melhor que eu, obviamente, vamos ter uma outra dinâmica de areias, porque é acrescentar e retirar de outro local. E é isso que eu penso que esse grupo de trabalho que o Zé Carlos faz parte também deveria se debruçar sobre isso. Isso é uma mensagem interessante. Aproveitando o facto. Eu posso dar aqui mais chega também nesta situação que estou à espera de falar também. Uma experiência vivida e observada por mim, concretamente na Cova de Vapor, em que, contrariamente a São João, as dunas cresceram para o mar cerca de uns 200 ou 300 metros, com a construção do acrescente de cerca de 1000 metros daquele esporão que está ali. Portanto, a mim pessoalmente, só como observador, não me venham dizer que os esporões não fazem nada, porque ali fizeram mesmo. A Cova de Vapor já não tinha praia, já não tinha areia. Não fazem, e elas cresceram. Mas por outro lado, depois a 500 metros do sul, também nunca compreendi porque é que não construíram nenhum esporão também. Porque também, não há lá nenhum, não está nenhum. A São João não tem um esporão. E o mar ali já, digamos, empurrou para a terra cerca de 400 metros. Na Cova de Vapor entrou pelo mar 200 metros, ali recuou 400, porque não há ali um esporão. Pronto. Esta é a convicção que eu fiquei. Só isto. Eu posso dar as informações que tenho? Então muito rápido. Já agora dar-vos nota porquê esta reunião. É porque eu sou ainda o Presidente da Assembleia Geral da Costa Povos. E com tal tenho andado à volta, não é? Porque há uma coisa que não se admite, é que ainda não há o relatório de conta de 2012 aprovado. E é uma coisa que devia estar aprovada, não é? Uma sociedade que não apresenta contas, isto é uma verdadeira loucura, não é? Do ponto de vista do... E, como eu sinto alguma responsabilidade, e, não é? Nestas coisas o indivíduo tem que falar, porque senão não vai. E então a reunião foi muito para isto, mas aproveitou-se para mais, lá está. Não é para isto. Mas já agora dar-vos nota do seguinte: é que isto está tudo encadeado, porque neste momento ninguém sabe o que é que cada um há de fazer, porque não tem responsabilidades atribuídas. Porque reparem bem,
A Costa Polo terminou no dia 31 de dezembro, não é? No dia 31 de dezembro de 2013. Por isso, o Conselho de Administração, se a sociedade se finou, o Conselho de Administração o que é que faz? Quais são as suas competências? Bem, mas foi designada uma comissão liquidatária. Comissão liquidatária que não pode tomar posse, porque ainda não estão as contas de 2012 aprovadas. Parem bem. Por isso, é o vazio completo. O vazio completo. Então, o que é que está? Já agora, deixem-me, tirando isto, duas notas apenas. A questão da Costa Polis, qual é a grande lição a tirar da Costa Polis? E que eu defendo? Foi a questão da forma de governar. É a grande lição. Ou seja, era uma estrutura que tinha junto a si e integrada a administração central e a administração local que contribuíam para o mesmo objetivo. Retirando as quintas que existia aí. É o domínio marítimo, era a conservação da natureza, era a CCM de Lisboa e Val do Tejo, é a Marinha, eu sei lá, são coisas completamente loucas, completamente loucas. E cada um puxa para o seu lado. Com a Costa Polis havia um governo que atuava localmente e tinha competências para avançar. Como vocês sabem, tinha dois administradores indicados pelo governo, um deles era o presidente da CCDR, Lisboa e Val do Tejo, que presidia, tinha agora o presidente da APA e tem um representante da Câmara Municipal, que sempre foi o vereador Zé Gonçalves, o vereador que está nas pás. Era esta. Depois, o que é que esta sociedade tinha? Tinha junto a si, porque não são técnicos, são administradores, junto a si a Parquespo. E a Parquespo é que dava o apoio técnico a isto, aquilo que era feito. Mas depois, como é que isto era feito? Toda esta frente de costa estava subdividida e então havia planos, mas planos que eram feitos por mim, não, eram feitos por engenheiros, por arquitetos, por paisagistas, gente de um grande gabarito. Olha o Santa Rita, não é? Santa Rita, o Atkins, não é? Este gente que fez aquilo, ouçam, com coisas, eu já agora vou-vos dar isto, eu próprio, quando me apresentaram a dizer que iam fazer um passeio na areia, sem estar emparedado, ou seja, o emparedado pode ser até um tarolo de madeira, mas alguém que segure isto. Sim. Eu disse logo, mas se não fazer isso não é preciso dar um carro em cima, basta as pessoas andarem lá em cima, aquilo vai desfazer tudo. Não pode ser, porque a conservação da natureza, pá, não deixa lá meter um muretezinho, pá. Mas então mete um bocadinho de areia com cimento, para ver se aquilo... mas isso também não pode ser, porque o ambiente não autoriza. Então foi feito aquilo, claro. Fizeram aquilo, gastou-se ali uma cheia de dinheiro. Passado, no primeiro verão, meteram lá os carros em cima, aquilo esborou tudo, abriu buracos, pronto. A questão das tulipas, do Largo das Tulipas. Quando foi aquilo avançado, foi logo dito assim, mas que madeira que vão aqui meter? Com o intempério isto aqui, aquilo vai ter... mas não sei o quê, tem que ser assim, porque se meter outro espaço não fica mal, porque o ambiente não sei quanto, e andamos nisto. Porque aquilo foi feito por gente de alto gabarito. Bem, mas eu retirava então. E eu, meus amigos, e peço-vos isto encarecidamente, aqueles que não conheçam, leiam, estudem o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Costa da Caparica. E o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Costa da Caparica é um excelente plano. E eu aqui, mais uma vez, porque quando é bom, quando é mau eu não gosto de bater nas pessoas, quando é bom eu gosto de louvá-lo. É o professor Nunes Correia. O professor Nunes Correia, que chegou a ser ministro, não é? Foi o responsável pelo planeamento, pelo Plano de Desenvolvimento Estratégico da Costa da Caparica. Foi ele que fez a reunião com toda a gente. Foi um plano, do ponto de vista da relação com os cidadãos, foi uma coisa espetacular. Reuniões com os parques de campismo, com os cidadãos, com os apoios de praia, com toda a gente fez reuniões, aquele homem, e os técnicos da Câmara, tudo, e a equipe estava junta, e aquilo foi um plano consensualizado até à última coisa. E é um excelente plano. Depois os planos pormenor, que concretizaram, tiveram erros, realmente a gente está a ver o que é que aconteceu. E aprende-se com esse tempo. E vamos aprender com esse tempo. Mas agora reparem bem nesta coisa interessante. É que há casos em tribunal, há casos em tribunal, porque há obra mal feita do ponto de vista do projeto, mas há obra mal feita do ponto de vista da execução, também.
E neste caso da execução foram metidos processo em tribunal, e então processo em tribunal, eu já vou para dizer isto. Esta questão é importante. Depois, outro dado que me parece importante é falado aqui na questão do PDM. Bem, mas vocês sabem que o PDM dá lá, e mais os planos pormenores, que esses tais 7 planos pormenores que ocuparam toda a costa e que têm a ver com o plano estratégico, o que foi prometido era que os planos pormenores iam ser feitos e depois vinha o POC, o Plano de Ordenamento da Orla Costeira. O que aconteceu foi o contrário. Primeiro fizeram o POC, não é? E depois obrigaram que os... Não fizeram, Vou fazer agora. O POC, não é? E planos pormenores têm que fazer ao POC. E depois tivemos aí problemas de Barta Velha. Foi adaptar os planos pormenores que já estavam feitos ao POC que entretanto saiu. O Plano de Ordenamento da Orla Costeira, que agora falo novamente nessa revisão. Está sendo feito agora. Por último, então a reunião foi. O que é que eu vos queria dizer? O que é que ficou consensualizado? Desejo ser poupar. O que é que então ficou acordado? Esta sexta-feira, haver Assembleia Geral. Nesta sexta-feira, haver Assembleia Geral. Foi este o compromisso que se conseguiu. Eu penso que conseguir. Está tudo preparado para haver sexta-feira de manhã, Assembleia Geral. E aprovar-se a ata dessa reunião, ainda nessa sexta-feira, para que sexta-feira à tarde, não é? Vão registar para que pelo menos a Comissão Liquidatária consiga tomar conta. São boas notícias, não é? Mas porquê? Porque o que é que foi assumido? Foi assumido 3 situações. Por isso é que eu disse que é muito difícil a questão das areias. O que é que foi assumido? Primeira questão, apoio de praia. Rapidamente resolver a questão de separar os apoios de praia. Apoios de praia entre o apoio 5 e o apoio 13. Com particular impacto no apoio 8 e 9. Com aqueles mais exatamente. Não é? Nesta questão da reparação disto, é ir também à questão do parque de estacionamento, para toda aquela zona. Por isso, rapidamente avançar. Para isto não é preciso concurso, basta pedir a opinião, assim concorrentes, não é? Assim possíveis concorrentes. Tem o nosso consulta. Assim que empresas para fazer isto, depois escolhe-se aquela que é melhor resultado. Segunda obra, rapidamente, a questão do perdão. A questão da reparação do perdão, em que 1000 metros. O que é que o professor Veloso Gomes defende e que está a ser também trabalhado pelo Osório, pelo homem da parte esta, lá está, o engenheiro Osório. O que é que está a ser colocado? A ser colocada a necessidade de, sem prejudicar as esplanadas, nem os restaurantes, do ponto de vista da visibilidade, aumentar levemente, fazer um murete refletor na ponta, no espaço de 1 km. 1 km. Agora, que não seja, ou seja, o que seria bom do ponto de vista daquilo que a gente viu é quanto mais alto melhor. Mas se for também muito alto, quem está sentado na esplanada não vê a água. Então tem que ser uma coisa que altera levemente, mas ainda relativamente baixa, embora se alterar um bocadinho o perdão, não é? Acaba por também este espaço, este muro, poder ser mais pequeno, não é? Do ponto de vista do muro. E avançar-se rapidamente com isso. Estas são as obras urgentes. Além disto, depois o que é? Isto, quem é que pode fazer isto? Vai ser exatamente a Costa Polis. É a Costa Polis. Por isso é que é preciso haver a Assembleia Geral, com o Governo a dizer, fique incumbido o Conselho de Administração de fazer isto e aquilo, porque senão o Conselho de Administração diz, não venham cá pedir responsabilidades a mim. Estamos a falar de 564 mil euros. Sim, para aí à volta disso. Mais os trocos. Mas é para aí. Mas é este contexto. Depois disso, a APA, isto é que é a responsabilidade da Costa Polis. Exatamente. O resto, a APA. É a Associação, a Agência Portuguesa do Ambiente, é a APA, que vai então ter que lançar um concurso público internacional, atenção, concurso público internacional,
concorrer a fundos comunitários, por isso é que eu digo, vai-se conseguir isto até junho. Eu duvido. Não me disseram que não, mas um concurso público internacional. Agora, depois dizem, bem, mas então, ainda no fim do verão fazem isto. Mas qual é os reflexos depois que têm a ver se vão fazer isto no fim do verão, agosto, setembro, se vão fazer, o que é que acontece à areia com a lá depositária? Por isso é esta questão, tá? É esta questão que se coloca, que eu coloco. Isto não, esta parte final não me foi dita. Agora eu, o que é possível fazer? Eu vejo alguma atividade. Agora, vamos supor, vocês sabem, isto aqui, nesta coisa toda, há um a mandar, que nem é político, é a Direção-Geral do Tesouro. E é a Direção-Geral do Tesouro, que determina a carta mandadeira para que o representante da Administração Central, o representante do Governo, o representante do Estado, não é, assuma posição na Assembleia Geral da Costa Paulus. Não sei se estão a ver. Se a Direção-Geral, depois o Secretário de Estado e depois o Ministro, não dão a carta mandadeira lá para a Cândida Pestana, a doutora Cândida Pestana, não é? Vir para a Assembleia Geral dizer assim, é assado, fica com esta e com aquela competência, pode ficar tudo em casa. Porque não há quem depois execute o trabalho. Presidente, aproveitando a sua presença, eu pessoalmente tenho algumas dúvidas sobre os projetos que são de interesse ou mais alto. Eu tenho algumas dúvidas sobre a discussão. Sim. Eu não vou ver a discussão. Podemos fazer essa discussão se tiver interesse. São três perguntas que eu acho que, a mim pessoalmente, fazem-me alguma questão. Mas, desculpa lá. O Sr. Presidente tem sido extremamente simpático e extremamente aberto, podemos até organizar uma ou outra reunião, porque eu também tenho outra, várias perguntas. Isto incendeia aqui a Costa da Caparica todas. E vai estar muito mais gente. O Polo realmente é uma entidade misteriosa. Obrigado. Não saímos daqui. E não saímos daqui. E vai aparecer mais gente. Tem vantagens, mas há coisas que são misteriosas, não se percebe, não se compreende. E tínhamos tantas perguntas para fazer que não sei. Mas o senhor Presidente tem a impressão que é capaz de nos vir fazer uma ação como esta sobre... Deixe-me só já agora dar esta nota que é para vocês. Nesta questão dos planos e da obra, há direitos de autor. O perdão está feito de uma certa forma. Tem direitos de autor, como é um quadro. E não se pode agora lá chegar, como fez lá aquela senhora lá de cima, não é? Pintar o quadro para pinta-se de outra cor. Esta questão vai-se colocar. Mas vai-se colocar outra questão. No perdão, há empreiteiros em tribunal. Vai-se agora consertar. Do ponto de vista jurídico, como é que isto agora se compõe? Continua-se a ter o direito, depois de mexer na obra, dizer que a obra está mal e como tal tem que... Isto é só para facilitar, não é? Eu estou só a facilitar para que vocês calculam, não é? Por isso estas questões que parecem fáceis, não é? Colocam pelo meio situações para... Claro. Eu se calhar, voltando um bocado à questão das areias e da reposição das areias, gostava de ouvir uma opinião, porque sobre uma questão que deixa muitas dúvidas. Tem sido muito elogiada a participação, a intervenção muito pontual de algumas pessoas que têm coisas, património a defender na Duna e não sei o quê. E que... Concretizaste, meu pai, São João, os concessionários defenderam a não sei o quê. Eu não sei se isso é completamente louvável. Não sei se é louvável. As intervenções perfeitamente empíricas, fundamentação, podem alterar os sistemas. E eu acho que ainda não acabei. Eu acho que era importante esclarecer que este tipo de intervenções, que aparentemente são muito meritórias, muitas vezes têm resultados a médio e longo prazo extremamente negativos no sistema que se pretende conhecer
E eu gostava de ouvir a opinião do professor sobre esse assunto. É muito... Mas eu queria acrescentar outra opinião. Eu não me sinto esclarecido com a história do... Está bem, agora vamos... Não é esperões, é ordinário. Os quebra-mares destacados. São os quebra-mares destacados. Quebra-mares destacados. Agora deixa-me ver esta Muito mais. Finíssimo. Esta questão da intervenção é muitas vezes colocada das pessoas defenderem o seu próprio património no mar e que, enfim, se é ser, não é ser, todos nós, não é? É o domínio hídrico. E isto tem sido colocado, inclusive, na região norte e na região centro. O Estado meteu várias pessoas que fizeram essas intervenções em tribunal, não é? Aqui, enfim, acabaram de prejudicar o sistema. Aqui em São João, o que se tem passado é que realmente, aquilo que eu tenho visto, não é? Eu estou a dizer o que vi, não é? É que os proprietários do bairro, nomeadamente, estamos a falar, concretamente, estamos a falar de Penu e Búzio, não é? É isso que nós estamos a falar, que são neste momento nesta tempestade, noutras todos fizeram igual. Não, mas já é uma intervenção institucional. Não, o Búzio. Não, agora foi tudo. Tudo que viu é institucional. É uma obra chamada de emergência. Mas antes da obra de emergência, aqueles sacos de areia foi iniciativa do proprietário. Não é? Agora diz-me assim, porque é que eles atuaram? Porque realmente eu volto à mesma questão, nós levamos tanto tempo a atuar, porque eles tentaram defender o que é deles. E eu sou naturalmente contra que se mexa na duna. Agora, eu tenho que me pôr na posição daquelas pessoas. Enfim, aquilo é deles, não é? Estão a ver, eles podem só será contraproducente no... Pode ser e pode não ser. Agora, uma coisa é certa, ajudou a reforçar ali o cordão monetário. Porque senão não existia. Mas foi puramente casual, podia ter um efeito contrário. Com certeza. Agora diga assim, agora vamos voltar aos homens que fizeram aquilo. Perante a lei, com certeza, mas acha que a administração, agora falando que a APA tem, digamos, legitimidade moral de ir multar quando não atua? Eu não estou a defender essa legitimidade, não estou a defender esse tipo de multa. O que eu estou a pensar é que a intervenção pontual mas não é dos só cidadãos, dos proprietários, pode ser negativa. Claro que pode, inclusive é na vegetação. Na vegetação, a plantação de espécies exóticas. Enfim, há o conjunto. Agora, digo outra situação. Eu acho que a questão do Pedro está noutra quê? Isto são mais alto. São intervenções de muito baixo custo. Isso é outra questão. E se são ou não, ou se têm ou não alguma eficácia, se forem consertadas... Total, eficácia, se não já existia. Eu fiz um vídeo do internet onde evidenciei essa questão. A minha pergunta é feito com uma certa regularidade e assessorado ou ter feito por as entidades que devem o fazer, que é a APA, nomeadamente. Esta é uma situação de manutenção e até de recuperação em alguma... É o que eu ainda agora acabei de, meia hora atrás, de referir que não basta meter no Monte Jaré que se meteu agora lá, há todo um processo agora de ordenamento legal que não tem sido feito. Mas, por exemplo, a autarquia de Almada tem feito alguns exercícios, não ali, mas mais a sul, por exemplo, substituindo-se, por exemplo, a APA, que neste momento já nem é o Instituto de Construção de Teresa, é a APA que gera os 50 metros, por exemplo, com o restauro lunar. Portanto, concertantes, obviamente, com as entidades. Portanto, a vossa associação, se quiser começar a ajudar no restauro lunar, com certeza que se pode, portanto, todos nós podemos ajudar. No entanto, há um responsável, e esse responsável tem que ser chamado, não é? E em relação agora, em relação a São João, efetivamente pode acontecer isso, pode estabilizar o sistema. Aqueles sacos foi de tal maneira eficiente que se não tivessem feito aquilo, hoje não tinham um barco, não é? Para além dos sacos, aquelas cercas que eles colocaram, a retenção das águas, eu achei fantástico, porque aquilo em um mês ou um mês e pouco. São as técnicas de restauro, de donar, que se utilizam, consolidadas e cá também. São extremamente também. A Costa tem tradição disso. A norte, a sul, aqui por exemplo, no México, o APA tem feito esses restauros com o Instituto de Conservação de Teresa, quer dizer, há todos os exemplos. Mas a questão que estava a colocar é importante, que é realmente a entidade que tem que fazer a gestão e a defesa entre nós, é o nosso domínio hídrico, que está a se perder, não é? Que está-se a alterar, se a gente fizer assim, tem que atuar, isso não há muito tempo. Isto tem a ver também com, eu não estou a acusar governos, mas este último governo destruturou tudo que é ambiente. Neste momento, só para ter uma ideia, é caótico no Ministério das Obras.
A APA é caótica. Nós temos 3 técnicos superiores para gerir o litoral de uma região que vai de Setúbal, não é de Setúbal, é de Especial, até Alcobaça, não vai 3 pessoas, uma só para avaliar não sei quanto. Não, está tudo Eu estruturado. estava a pretender era para o período de se cair num certo populismo interventivo, ou seja, cada um intervém no seu lado. Não pode, isso é que é terrível. Exatamente. Neste caso tem efeitos positivos. Neste caso tem efeitos positivos. Mas esta intervenção casuística do cidadão sobre o seu nome pode ser muito perigosa. Mas isto acontece porquê? Porque é uma situação de desespero. E agora vamos condenar isso? Eu não condeno. Digamos, aqueles bares, contrariamente a estes bares aqui da Costa, feitos durante a Costa Pós, aqueles bares, embora o terreno seja do Estado, a estrutura é do proprietário. Portanto, ele está a defender aquilo que é dele e agora vamos lá acusá-lo disso. Se o Estado não atua, é difícil. É complicado. É complicado. Aqui o Presidente da Junta queria... Não, só para perceberem, em relação a não só o São João, como também a Sul. Vamos falar mais abrangente. Não vamos falar dos Big Bags, enfim, foi uma situação de emergência, ainda bem que ele nos pôs. Salvaguardou aquilo que é sacos cheios de areia. Salvaguardou aquilo que é dele, e eu concordo com o Zé Carlos quando diz que nem a Polícia Marítima, nem a APA, tem que atuar por... Claro, está a mexer no domínio hídrico, sem autorização. Agora nós temos aqui um problema, que agora já é um problema, que é o espaço ocupado pelos bares de praia, não só a isso é outra conversa. Quando as licenças foram passadas, estamos a falar como referência ao POC de 2005, as licenças foram passadas com 400 metros, 300 metros, e agora temos bares em cima dos convencionais, destruindo convencionais, e com uma extensão, se calhar, o dobro daquilo que foi passado. Ora, criou-se aqui um hábito mau, quanto a mim, criou-se aqui um hábito de impunidade. Alguns deles estão em tribunal. Criou-se aqui um hábito de impunidade. E o que é que vai acontecer? E isto é muito mais grave nos Big Bags. O que é que vai acontecer? Até pela retirada da areia das esplanadas dos bares a subir, que este ano a APA teve um comportamento completamente diferente. Estou a falar, queres que eu te diga? Vou-te dizer. Praia da Mata, Praia do Castelo, por aí fora. O que é que acontece? Este ano a APA, enfim, tentou mudar os hábitos. E agora temos problemas deste género para as pessoas que frequentam a praia e para os bares de praia. A APA neste momento não deixou nenhuma máquina entrar em cima do condomínio. E como é que a área é retirada? Tem que ser à parte. E quantos praias Também. Os 3 praias. Também. Mas eu quero chamar a atenção uma coisa que eu disse isto ao sujeito do Parque Campismo no CCA, eu, enfim, não gostou muito, mas vou-vos dizer de novo. O que está mal não é as dunas e o deslocamento da areia. E não me vou alongar. E só referir mais uma coisa, esta questão da E impunidade. não me vou alongar mais. Esta questão da impunidade é algo que eu a mim preocupa. Isto tem que ser dito. É óbvio que os comerciantes, e podem dizer assim, eu defendo os comerciantes, claro que defendo. Eu reconheço que a parte económica da costa, enfim, é fundamental para a Costa de Caparica. Agora, todos nós temos de ter regras. E temos que começar a mudar. Porque é que a Costa Municipal não tem mais bandeiras azuis? Sei. Isso é outra discussão que temos. Exatamente. Não cumpre as regras. Recusam-se a cumprir. Não há bandeiras azuis. Todos nós temos que ter regras. Todos nós temos que mudar hábitos. E já foi. E é muito concreto. E é uma ciência marítima que atua. Não dar essas concessões a quem não. Já perguntei várias vezes, então, porque se as pessoas são sempre multadas, porque é que não retiram o concessão? E há caso em tribunal há anos. Todos nós somos do entendimento, e acho que o Zé Carlos, enfim, partilha desta ideia. Eu, quando falei em educar de novo, estou a dizer em aconselhar estas pessoas, a chamar a atenção que não é para mim. Eu tenho 54 anos, não vai ser para mim. Mas eu não tenho dúvidas que daqui a 20, 25, 30 anos, também a Sul vamos ter problemas. E não sei onde é que o mar pode chegar. Ele aqui está espartilhado
enfim, com mais altura, menos altura, ele fica ali, das 2 quadras. Ou deixamos de ter praia e vamos ter espartilhamentos, alocamentos, se quiserem chamar assim, ao longo de toda a costa, ou então, acho bem que comecemos de uma vez por todas a defender o ambiente. Porque o grande problema que nós estamos a viver a nível universal e a explorá-lo de forma sustentável tem a ver com o ambiente. Tudo aquilo. Se for inteligente, é isso que eles têm que. Calma, não é fácil. Essencial. Não é fácil. Eu posso dar pequenos exemplos. Não é fácil. Ora bem, o que é que acontece? Nestes últimos 20 anos, o José Carlos já aqui o disse, para além do avanço do mar, que esse, enfim, infelizmente vai ser inevitável no planeta todo, Terra e a Costa Caparica, ainda faz parte do planeta. Isso é discutível. Isso é discutível. É discutível, sim senhor. Vamos lá ver uma coisa. Para além disso tudo, há toda uma panóplia de coisas que foram feitas que agora não há como reverter. Desde a produção desordenada, o estreitamento do Tejo, as barragens e por aí fora. Não há como. Mas à nossa escala, não é? À nossa escala, exato. Estamos a falar de Costa Caparica. Exato. Mas podemos, certamente, educar os mais jovens e chamar a atenção dos mais velhos, que têm mais vícios, e o que eu falo, que aquilo que eles têm é preservado. E que seja para preservar com a vegetação, da retenção de areias, com as tais paliçadas que os Estados Unidos fazem isso. Nós fazemos também. E nós também fazemos. E a Câmara não faz. Mas o Ministério do Ambiente multou. O Ministério do Ambiente multou um concessionário de praia para fazer isso. Multou, e as multas não são pequenas. Não são bem fechadoras. Foi o Loroçai. Agora, tem que ser arranjado aqui é uma identificação. E todos nós cooperamos aqui, comerciantes, público em geral, autarcas, o que quer que seja, todos nós temos que ser sensibilizados para as dinâmicas de proteção naturais que têm que ser arranjados. Eu não defendo pedras, nem defendo esporões, ali como o meu amigo tem alguma razão quando diz que os esporões podem ser... E são feios? Claramente, e são feios. Podem ser... Desvirtuam a natureza, desvirtuam a paisagem. Podem ter alguma culpa, entre aspas, de nós não temos areia. Pode ter sido. Na altura, achou-se que era aquilo e fez. Agora nós podemos estar aqui a discutir, enfim, outras situações que daqui a 10 ou 15 ou 20 anos, que agora são certas, poderão ser erradas. Mas uma coisa nós conseguimos perceber. Temos que preservar o ambiente e a natureza. Pronto. E continuando só na sua e aproveitamos este é um entendimento. Os dois autarcas aqui, e que eu estou sempre a alertar, o material de conversa com o Sr. Presidente da Câmara também alertei, não se concede que ainda hoje esses barcos também têm uma certa impunidade, porque eles não têm orientação da APA. Não? Então, o POP em 2005 dizia que era o que tinham que ser colocados ali. E agora continuamos sem regras claras. Estamos à espera do POP. Sim. Mas estamos à espera do POP de novo, da reconstrução. Mais grave. Por isso é que eu digo que isto é uma questão de gestão do território e do ordenamento. Mais grave é vir à administradora perguntar aos apoios de praia, sobretudo em São João, tanto da Regatejo, porque é que não estão adaptados às regras. E eles respondem ao seu doutor, então estamos há 3 anos à espera que nos digam as regras. E ela fica assim, olha, a sério, quer dizer... Nós somos sempre companhias quentes, mas isto tem que ser dito. Ou seja, nós temos que realmente ter, responsabilizar e realmente, eu, na minha opinião, as areias são muito importantes, mas não vale a pena continuar a meter areia se nós não equacionarmos toda esta gestão. Hoje a Presidente da APA apresentava, uma das coisas que dizia era estamos a trabalhar para a revisão dos contratos de concessão. Exatamente, porque ela disse. O que é que isto quer dizer? Não sei, só já agora posso também acrescentar aqui mais uma coisa. Ela tem boa vontade, mas não sei. Eu estive hoje a falar com ela. Estou a falar da Maria Manuela Carlos, certo? Exatamente. Olha, essa senhora, para além de ter vivido aqui na Costa, que dá alguma vantagem em relação à Costa de Caparica, que ela viveu aqui há alguns anos. Tem mais sensibilidade. É mais dinâmica. Ela falou nisso, e falou nisso também quando foi a projeção da próxima Eco Balneário. Ela esteve lá e falou nisso. Ela, segundo ela disse, vamos ver se vai cumprir, ela vai fazer, digamos, uma visita guiada no local. E vai tentar perceber quais os apoios de praia, e provavelmente já não vai ser este ano. Quer dizer, pode identificar, mas não vai resolver este ano. Não vai haver alterações este ano. Vai tentar perceber quais aqueles que estão fora, digamos assim, daquele plano
foi feito assim, com os metros enfim, necessários, quase que tem que recuar, o que é que vão fazer. Isso está previsto essa identificação no terreno, por ela e pelo comandante do Porto de Lisboa. Agora, vamos ver se isso é ainda em tempo útil. Mas isso é necessário e tem que ser feito. E a São João é muito complicado. São João e a Sul também. Não, é porque estamos a falar de São João. Mas a Sul é para terrenos do Estado. Sim. A São João é para terrenos privados. Privados, exatamente. Aí Como é que se vai dizer ao privado, olha, agora... Exatamente. Bem. Direitos adquiridos. O terreno privado vai ter que zona costeira. Até o cordão dourado. Não. Mas isso é legal? É legal porque o domínio privado já estava demarcado. A partir do momento em que o domínio privado está demarcado, embora ele avance, ou seja, chama-se domínio hídrico, só que ele é privado, não é público. Daqui a pouco tempo eles têm uma praia. Sim, já percebi. Não podem ter, mas têm direitos. Não, o domínio público, sim, lá ver. O domínio público não pode ser privado. O domínio público, digamos assim, a praia. Domínio público. Hídrico, marítimo. Domínio hídrico privado. Lá ver. A praia não pode ser privada. O terreno que vai para lá do cordão do Nar é que é privado. O acesso para lá é que é privado. Não. O terreno que vai para lá do cordão do Nar é que é privado. A praia não pode ser. Por enquanto. As regras do domínio hídrico é abrir que o mar avança, o domínio hídrico avança também. Com exceção se já tivesse sido marcado, que é o caso.